Então, novamente, boa noite a todos e a todas. Bom, o objetivo hoje é conversar sobre esse tema tão importante que é o sono, trazendo a perspectiva do yoga e do Ayurveda para a gente entender melhor a importância do sono, e também fazer esse paralelo com algumas também informações que a gente já conhece, sim, da ciência moderna, né? Para quem não me conhece, eu sou Mônica, eu trabalho com yoga, Ayurveda e ecologia. Trabalho com ecologia há mais tempo, sou permacultora. Para quem não conhece, permacultura é uma cultura de permanência, então trabalho com todas as áreas da sustentabilidade, moro em um sítio ecológico aqui em Brasília. Desde 2005 eu fiz a formação em yoga na tradição do Krishnamacharya, que é uma tradição que trabalha muito com a yoga terapia, né, um processo de olhar cada indivíduo, as suas questões e como que o yoga pode contribuir para cada um. E mais recentemente, nos últimos 10 anos, aí eu fui mergulhar também no Ayurveda. E essas três áreas de ecologia, yoga e Ayurveda, eu trabalho e eu chamo de ecologia interna. Então, integrando essa percepção de como é a nossa ecologia interna, porque de certa forma nós somos, né? O micro e o macro, eles se refletem. Então, tudo que está fora está dentro e vice-versa. Então, essa percepção. E na abordagem do yoga e do Ayurveda, o sono tem, assim, é um pilar essencial. Nos textos clássicos do Ayurveda, é dito que tem entre os três principais pilares da saúde, que se chama, é o conceito de Trayopastamba, são três, né? Os pilares que sustentam a saúde, um deles é o sono. Então, ele é realmente essencial. E a gente sabe, né, que na ciência moderna isso também é cada vez mais corroborado, né, de que o sono é um pilar essencial da saúde. E aí, nesse sentido, a gente pode mencionar um pouquinho, né, essa importância que cada vez mais, ainda não se sabe, mesmo na ciência moderna e mesmo no Ayurveda, a gente não vai achar todos os detalhes do que acontece durante o sono, mas tem, assim, aspectos muito importantes que já se sabe, que são trazidos tanto na ciência moderna quanto no Ayurveda. E aí, eu queria começar trazendo um pouquinho isso, para a gente entender essa importância do sono. Aí eu selecionei algumas coisinhas para mostrar para vocês, então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do sono, essa fisiologia do sono, trazendo um diálogo da ciência moderna com o Ayurveda, os estágios do sono, principalmente trazendo o diferencial do Ayurveda, que aprofunda muito nesse sentido, fala um pouquinho de sono e saúde mental, trazendo o yoga, e distúrbios do sono e terapêuticos de forma ampla, que a gente não vai conseguir em uma hora, né, trazer tudo, mas eu quero dar um panorama geral hoje. Então, é tido que durante o sono, a gente passa por todo um processo de reestabelecimento do corpo, funções restaurativas, toda a recuperação, digamos assim, de tecidos do corpo, renovação celular, todo um reparo, liberação de hormônios, né? Tem todo... Então, muito além do que a gente tem como uma percepção de, durante a noite a gente descansa. É muito mais do que descansar. Sim, envolve o descanso do corpo, mas a gente vai ter todo esse processo de regeneração do corpo. Então, eu acho interessante a analogia de que de noite é como se a gente fecha para balanço para abrir, digamos assim, todo um processo de como o corpo vai para a oficina, né? Então, tem todo um processo de regeneração, de restabelecimento, de homeostase, mas é muito além disso. Também tem um processo não apenas de recuperação e de renovação de tecidos e de células, mas tem um processo de faxina também, de desintoxicação, de retirada às vezes, de elementos químicos ou diversas coisas, né, de toxinas que estão no corpo. Tem toda uma parte também de purificação, limpeza, e tem toda uma parte também
mental. Então, isso vai envolver uma recuperação e um restabelecimento, não só físico, mas como fisiológico, né? Então, físico, fisiológico, mental. E nesse sentido, a ciência moderna ela vai falar muito sobre essas regulações de temperatura, questões da homeostase de forma geral. E também vai falar um pouquinho do aprendizado e memória, não tanto dos aspectos emocionais, né? Até aborda um pouquinho de quando a gente não tem esse mergulho adequado num sono profundo, de que essa recuperação ela pode influenciar, né? Influencia o nosso desempenho, digamos assim, no dia seguinte, o humor, a memória, vários aspectos. Pode causar irritabilidade quando você não dorme bem, dor de cabeça, capacidade reduzida de concentração, de lembrar das coisas. Então, a ciência moderna ela vai falar disso, mas ela vai falar principalmente de toxinas no corpo, da não recuperação adequada, piora na imunidade, e aí a inflamação do corpo, e nesse sentido, doenças crônicas, também relacionado a todas as inflamações e questões metabólicas, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, então vai falar de vários aspectos, né? E o Ayurveda, ele já falava como eu falei, né, como um dos pilares da saúde, ele já falava nisso há mais de 5.000 anos. Com uma linguagem um pouquinho diferente, mas também trazendo essa obra como um todo que acontece, né, durante a noite. Então, olha a importância que é dada, esse é um dos textos clássicos da Ayurveda, que é o Vagbata, que é o Ashtanga Hridaya, né, dentre a tríade dos principais textos da Ayurveda, esse é um deles, e aí ele vai colocar a felicidade e a tristeza, o corpo bem constituído e o corpo emagrecido, a força e a debilidade, o poder sexual e a impotência, o conhecimento e a ignorância, e a própria vida são inseparáveis do sono. E aí é colocado um bom sono, que é Nidra. Nidra se refere a sono profundo. Então, um bom sono desfrutado na hora adequada e por um período adequado tende a melhorar o crescimento, a força, o vigor, a tez do corpo, aumenta o poder da digestão, remove a sonolência e restaura o equilíbrio natural entre os diferentes princípios fundamentais do corpo. Então, é realmente um processo muito completo, né? E aqui, o que é importante destacar? Muitas vezes, na nossa perspectiva, o sono é simplesmente, enfim, eu estou cansado e apago, né? E tanto o yoga, o Ayurveda e a ciência moderna, eles vão falar cada vez mais de ciclos que acontecem. É como se tem toda uma arquitetura durante a noite, processos que acontecem. E cada um dessas partes, digamos assim, do nosso sono, tem funções específicas e vai nos recuperar, vai nos regenerar, vai nos restabelecer de formas específicas. Então, cada uma dessas partes são importantes.